Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é 14 de agosto de 2017. Nós estamos reunidos para darmos continuidade ao estudo do livro Pensamento e Vida. Nós estamos na mensagem de número 15, intitulada Saúde. Iniciamos ela semana passada e hoje nós vamos retomar no parágrafo. É assim que muitas vezes a tuberculose, o câncer. Então vamos fazer a nossa prece de abertura? Agradecidos te somos, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em tua casa, reunidos em teu nome, com o propósito que carregamos de estudar para nos amadurecer espiritualmente, sairmos dessa fase da infância psicológica e através do estudo desenvolver um tanto mais essa arte de viver, essa arte de educar os sentimentos. E a obra Pensamento e Vida nos tem ajudado muito, Senhor. Nós te rogamos, através da oração, que nos inspire, que os amigos espirituais que aqui estão possam nos auxiliar na compreensão da obra e possam nos inspirar para o entendimento mais profundo. É em teu nome, Senhor, que aqui estamos e sempre sentimos muita alegria nesse contato contigo através do estudo. Muito obrigada, amor de nossa vida. Vamos lá então? Então vamos lá. Semana passada ele falou sobre a cólera, o desespero, a crueldade, a intemperança, criam zonas mórbidas, doentias, de natureza particular no cosmo do organismo, né? Impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Isso foi o nosso último parágrafo da semana passada, mostrando que esse comportamento desajustado emocionalmente destrói o nosso corpo. A primeira coisa que perdemos, o primeiro movimento, é a própria defesa do organismo. É assim que, muitas vezes, a tuberculose e o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários. Secundários é o quê? O que está seguindo? É uma sequência que ocupa o segundo lugar. Entendeu? É o segundo, que não é mais importante. Segunda ordem, né? Que depende de outro. Então, quando ele fala assim, olha, é assim que muitas vezes a tuberculose, o câncer, a lepra, a ulceração aparecem como fenômenos secundários, ou seja, ele já é um resultado. Então, você vê o câncer, a lepra, ele coloca a tuberculose, a ulceração, muitas dessas enfermidades têm processos que são expiatórios de reencarnações passadas? Tem. Mas muitos são resultado da minha intemperança de agora, entendeste? Desse meu desajuste emocional, porque lembra que nós somos um conjunto de células e cada célula ela tem a sua memória e cada célula lembra que é um princípio inteligente e eu é como se fosse um Deus para ela. Então tanto eu possa conduzi-las ao ajustamento a essa harmonia, para que possa vir a trabalhar em harmonia, como eu posso desestruturar totalmente todas essas minhas irmãs menores, que são as células, e venha enfermar, porque uma célula desajustada é um órgão que vai se desajustar.
Entendeu? Então, essa quando eu grito, quando eu berro, quando eu xingo, quando eu me desespero, quando eu, como ele colocou aqui, quando eu me encolerizo, quando eu tenho medo, quando eu duvido, quando eu acuso, tudo isso são comportamentos que não são da minha natureza divina. A minha natureza divina na condição de uma filha de Deus. Então, como esses comportamentos não faz parte da minha natureza, eu desajusto o meu corpo. A minha natureza, ela é de ordem divina. Então, a minha natureza é amar. Quando eu amo, eu estou em harmonia com o Criador e estou em harmonia com o meu próprio organismo. Falando em organismo, falando desses bilhões de células que habitam dentro de mim. Cada uma já sendo carregando uma memória particular. Entendeu? Isso quer dizer que eu nunca vou enfermar se eu já amar em plenitude? Se está no corpo físico, ele pode vir realmente a desgastar. É natural haver um desgaste. Mas não que eu tenha contribuído para isso. Entendeste? Eu não tenha vindo a matar meu corpo. Porque não deixa de ser até um certo suicídio. Por isso que a gente vive adoecido. Por isso que nós vivemos adoecidos, devido ao nosso comportamento. Porque a lei está na consciência. A lei está gravada. E foi o que nós estudamos na semana passada. A lei está gravada. Quando a gente diz assim, até falamos esse estudo passado. Quando você fala a lei está gravada, a pessoa vê se, normalmente a pessoa entende assim: a lei está gravada, então eu sei da lei. Não é eu sei da lei. A lei está gravada e eu estou submetida a ela, consciente ou inconscientemente. Tal qual a lei da gravidade, nós estamos submetidos à lei da gravidade. Se eu soltar essa garrafa, ela vai para onde? Ela está submetida à lei. Não tem como mudar essa lei. Então, se a lei divina está gravada em mim, eu estou submetida a ela. Todas as atitudes, soltar essa garrafa é uma atitude, mas a lei está agindo sobre ela. Então, todas as minhas atitudes, utilizando o meu livre-arbítrio, eu posso até fazer, mas estará submetido à lei que está gravada na minha própria consciência. Então, eu posso até... Não tem essa informação, digamos, uma literatura como essa, mas sente. A pessoa não tem a informação, mas está submetida a... Por exemplo, às vezes tem criaturas que não têm essa informação, mas dizem assim: olha, quando eu tenho uma raiva, eu já sinto a gastrite. Olha, eu tenho uma raiva, eu já sinto a coluna. Olha, quando eu discuto com fulano, já pinça o meu ciático. Olha, eu tive um mal súbito tão grande que eu achei que eu ia infartar. Nós lemos ainda há pouco no livro Renúncia. O pai não aguentou a quantidade de informação, o ódio dele foi tão grande. Imagina a descarga de energia sobre o próprio organismo. E ele teve o quê? Ele teve um AVC. Para você ver o que é o pensamento agindo sobre o próprio organismo. O organismo não aguentou. É como se ele tivesse entrado numa explosão. Que não deixa de ser, né? Uma explosão. Entendeu? O corpo o pensamento do espírito agindo sobre o organismo constantemente. Quando a pessoa ela é equilibrada espiritualmente, tem uma maturidade emocional, o corpo enferma, mas você percebe que o espírito está sadio, está saudável. A gente consegue até distinguir e perceber que é um desgaste do corpo, mas não uma enfermidade da alma. É diferente. A gente pôde acompanhar isso na irmã Dulce, que brincava com a própria enfermidade. Nosso querido irmão Franciscano Xavier, a velhice já 90 anos. As pessoas perguntaram: Chico, quando é que você vai morrer? Esse povo está com uma pressa? Eu não estou, não. Está entendendo? Então você vê que espíritos, almas saudáveis com um corpo que está desgastado pelo uso, entendeu? E não um uso... Vamos pegar o nosso Allan Kardec. O espírito de verdade avisou a ele: olha, se você não se arvorar ao trabalho, você viverá mais tempo. Mas se você arvorar a esse trabalho, você viverá menos tempo. Porque o trabalho era o quê? Árduo.
E uma das consequências realmente foi isso. Então, foi a quantidade de trabalho. Mas o trabalho de Allan Kardec não era para se beneficiar financeiramente, materialmente, profissionalmente, se projetar a nível de título, não. O propósito dele é realmente o sacrifício em prol de uma humanidade. E aí está o uso do livre-arbítrio dele. O corpo não aguentou e aí teve um aneurisma. Ok? Bora lá, mais um tiquinho? Então é assim que muitas vezes a tuberculose, o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária de primeiro, no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Então, olha só, aparece como fenômeno secundário que vem seguindo, residindo a causa primária, a causa primeira no desequilíbrio. Desequilíbrio de quem? Do espírito, do ser emocional, do ser pensante, dos reflexos da vida interior. É por isso que a titia, ela costuma falar muito assim: gente, nós não temos que nos arvorar a estarmos abrindo o centro espírita para fazer cura de corpo físico. Trabalhar com cura de corpo físico é enxugar gelo. Por quê? Por que enxugar gelo? Porque a gente vai cura o corpo, o espírito, o ser que habita naquele corpo vai enfermar de novo. O pensamento continua o mesmo. Então nós temos que trabalhar, como ele coloca aqui, na causa primária. E quem é a causa primária da enfermidade? É o espírito. Então o trabalho que nós devemos proporcionar é isso que nós estamos fazendo aqui. Estudando para amadurecer espiritualmente, estudando para crescer espiritualmente, estudando para sair da infância psicológica, infantil e começarmos a termos comportamentos mais adultos. O estudo do Evangelho, o estudo de obras que te moralizam, isso sim é estar trabalhando na matriz, na causa primeira. Um espírito moralizado, um espírito amadurecido, ele vai passar por todas as tempestades, mas a casa dele não vai ruir. Porque está firme, está na rocha, ele amadureceu, ele passa pelas dificuldades sem se desestruturar. Vai sentir? Vai. Vai passar por temporal? Vai. Vai desestruturar a casa? Não. Entendeu? Então o que nos falta é maturidade emocional, maturidade espiritual. Então, todos os sintomas mentais, se tiver pergunta pode fazer, tá? Todos os sintomas mentais depressivos, todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose. O que é uma célula em estado de mitose, doutora? É uma fase da divisão celular em que na célula que tem um núcleo perfeito, quando ela vai dar origem a duas células iguaizinhas. No corpo humano só não acontece isso na formação do óvulo e do espermatozoide. O resto, toda célula que ela divide e forma duas iguais. É a mitose, uma célula formando duas iguais. Olha só, então, obrigada, doutora. Então, olha só que a nossa irmã Lia já nos ajudando aí. Olha só. Todos os sintomas mentais depressivos, por isso é que nós falamos, você entra no processo de entristecimento, que é natural, a gente sentir tristeza, é natural sentir tristeza. Termos momentos de tristeza. Tem um dia que você está meio down, né? Às vezes algo que aconteceu que te provoca um entristecimento muito grande. É natural você ainda sentir, mas não é bom você permanecer nesse processo de entristecimento, que passa a ser 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Você se vincula a outros espíritos encarnados e desencarnados, psiquicamente nesse processo de entristecimento.
O teu organismo, como nós agimos constantemente sobre cada célula, o teu organismo já vai deixar de fabricar as substâncias que te promovem a alegria, que é a serotonina, a noradrenalina. Você vai entrando num processo cada vez de mais entristecimento, até chegar ao ponto que você não tem força de levantar da cama. Você não tem ânimo mais para tomar um banho. Você não tem ânimo mais para fazer absolutamente nada. Mas não começou de um dia para o outro. O processo depressivo, uma vez ele instalado, ele começou há meses antes. Meses antes. Então, olha só, agora olha o que acontece. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, que a nossa irmã explicou, estabelecendo fatores de desagregação. Olha, nós visitamos, fomos fazer o evangelho lá na casa de uma amiga querida nossa, que estudou com a gente há muitos anos atrás, acabou desistindo do estudo e tomou um outro rumo. E eu soube através da filha dela que ela não estava muito bem e eu me prontifiquei a ir fazer o evangelho no lar, na casa dela. Ficou muito feliz, fomos até a casa, fizemos o evangelho. Ao chegar, eu já me deparei com a cena muito entristecida. Ela estava sentada com a cabeça baixa, os ombros para frente, aquela cabeça baixa, assim, sem força. E eu olhei para aquilo, para aquela situação, ela, muita dificuldade, ela conseguia falar, olhar para mim, só falava da alegria de nós estarmos ali. E eu disse assim: amiga, aparentemente você está num quadro depressivo. Aí ela disse: minhas filhas já falaram isso. Por que você não foi no psiquiatra? Conceição, eu não me imagino no psiquiatra. E aí você vai conversar com a pessoa para falar a necessidade de um psiquiatra. Nós fizemos o evangelho no sábado. No sábado à noite ela internou. Por quê? A imunidade não cai, ela tem só um pulmão, o outro comprometido. Ela pegou uma bactéria. Então, nesse processo depressivo de entristecimento, tu vai acabando com o teu organismo e, de certa forma, tu vais também destruindo a defesa do teu organismo. A enfermidade passa bem ali e tu chama, porque o teu organismo não tem proteção. O processo de entristecimento vai destruindo o teu organismo. Porque nós também não fomos feitos para a tristeza, nós fomos feitos para a alegria. Eu posso até estar passando por dificuldade, mas que eu passo sorrindo. É a fala da Madre Teresa. Uma das características de um trabalhador de Jesus é o sorriso. É a alegria de viver. Todos os extremos denotam enfermidade. Então a pessoa que torna muito risonha, muito alegre, todo tempo kkkk, sabe aquela euforia toda, é euforia. Isso não é alegria. Entendeste? Então todos os extremos é sempre aquilo que os nossos irmãos hindus sempre falam, os budistas, o caminho do meio. Eu não preciso ser a mais alegre da festa, a mais alegre da casa. Eu tenho que estar em harmonia comigo, feliz comigo, e não gritando, fazendo barulho aos sete ventos. Então tudo muito alarido externo, quase sempre é uma carência interna. Entendeu? São os extremos. E as doenças mentais e emocionais não tem de repente. Não tem assim, foi de repente. A pessoa pode não ter se dado conta, por não se olhar, por não coisa, e ela, vamos dizer assim, despertou com isso. E é um estado bipolar. Mas que não tem de repente, não tem. Ela vai se instalar. Por isso que eu usei a expressão aparente, né? Porque a pessoa está trabalhando normalmente, a pessoa está estudando, e aí coloca esse entre aspas, de repente a pessoa está depressiva. É porque a falta de percepção. Nossa, né, do quadro realmente que a pessoa esteja sentindo, que é muito íntimo, né? Nós temos casos de comediante depressivo. Tivemos um caso, inclusive, que foi o suicídio, que foi o Robin Williams. E era um comediante. Fazia o povo sorrir como ninguém. E era depressivo.
Então a criatura entra num personagem, vive aquele personagem, sai dali, mas é depressivo. E às vezes você encontra isso no dia a dia. É a máscara do profissional, é a máscara disso, é a máscara daquilo. Mas na intimidade a pessoa é entristecida. Tanto é que tem casos de pessoas que quando entra no processo de aposentadoria, aí entra em depressão. Na verdade sempre foi depressivo. O trabalho profissional é como se fosse uma máscara, entendeu? Uma bengala psicológica. Uma válvula de escape, na verdade, que a pessoa utiliza para fugir da realidade. Porque ela, de certa forma, ela entra num personagem, vive aquele personagem e volta, isso é inconsciente. E aí ela se depara com ela mesma. Você vê cantor, pessoas de extremo sucesso, entra ali, vive o personagem do cara do sucesso. Quando ele volta, que ele se depara com ele mesmo, ele percebe o quanto ele é entristecido. Eu vi uma entrevista do nosso irmão, o senhor Padre Marcelo Rossi. Ele falou nessa entrevista, ele já muito magro, saindo do processo depressivo. Ele disse que ele corria, ele tinha um hábito todo dia pela manhã fazer a corrida dele. E numa dessas corridas ele teve um problema no joelho e passou 45 dias, teve que fazer uma cirurgia, 45 dias deitado, sem poder fazer a corrida, fazer o exercício dele, e ali totalmente parado. E nisso ele entrou nesse processo de entristecimento e depressivo. O que nós estudamos? Quando você faz exercício físico, o que o teu organismo estimula? Libera endorfina. E a endorfina te promove o quê? Entendeste? Então o que é? Esse processo, quando ele estava correndo, estava conseguindo segurar esse processo. É como se estivesse tendo um equilíbrio. O processo de entristecimento estava, a tristeza estava instalada, mas de certa forma, como ele corria, aquilo estava o quê? Atividade física, aquilo estava dando uma equilibrada. A partir do momento que ele parou, que a química não mais... que é química. Agora, nós sabemos que química não é o ato primeiro, já é o ato segundo. O primeiro é a alma. Então, uma vez ele não mais fazendo exercício, não mais tendo a química, ficou ali realmente só esse processo já de entristecimento e não soube o que fazer. Olha só, é complexo. Parece assim um pouco de fanatismo que nós vamos falar, mas não existe nenhuma religião que nos dá tantos subsídios espirituais como a doutrina espírita. E mesmo dentro dela tem muito depressivo. Da mesma forma que nós temos espírita que tem pavor da morte. Então uma coisa é eu estar, a outra coisa é eu entender e participar. Então nós temos pessoas que têm 15, 20 anos de espiritismo, mas que não estuda seriamente a doutrina espírita. É aquilo que fala Allan Kardec, que fala o Emmanuel constantemente. Emmanuel principalmente. É impossível, ele usa esse termo, a criatura, o ser humano, estudar essa doutrina seriamente e não se modificar. É impossível, ele usa esse termo. Então, ou seja... Então chega um momento, eu não sei o que levou, né? É difícil a gente fazer um julgamento, mas assim, essa doutrina ela nos dá uma base, se verdadeiramente eu a estudo e a compreendo, ela nos dá uma base maior. Você imagina, todo dia a gente sai de casa, eu não sei se eu vou voltar, eu não sei se amanhã eu estou viva, e eu estou nessa linha, eu vivo um dia de cada vez, eu vivo o meu hoje, amanhã não chegou, e eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Eu olho para minha mãe, eu não sei até quando minha mãe vai ficar comigo, ou eu vou ficar até com ela. Então são coisas que você começa, você tem que pensar, você tem que começar a amadurecer esse lado, entendeu? E a doutrina espírita, ela nos dá uma base muito boa. É necessário, né, por exemplo, esse movimento externo, muita atividade, muito hip hop, muito isso, muito aquilo. A alma, gente, nós vamos ver, quando nós estudamos o Evangelho do Nosso Senhor Jesus, várias vezes ele sai só. Eu preciso estar com meu Pai. Na hora, no momento do horto, no momento que ele vai fazer as orações, que ele pede para os 3 orarem, que os momentos seriam difíceis, ele vai só.
Então, é imprescindível esse nosso recolhimento. Por que tem dia que eu desligo o celular? Eu preciso ficar quieta. É um dia que eu não tenho que falar com ninguém, porque eu também preciso falar comigo mesmo. Tu falava muito mais antes, agora eu não falo mais. Eu gosto de estar comigo. Eu gosto da minha companhia. Eu preciso estar comigo. Eu preciso me trancar no quarto, né? Vamos dizer assim, me trancar no quarto e às vezes nem ler e nem ouvir, só ficar comigo. Que é para mim não desconectar da Conceição, desse ser. Entendeu? Nós precisamos fazer isso. Eu e o Pai, sozinhos. Mas vamos voltar aqui. Até para nós finalizarmos também esse finalzinho já, né? Por outro lado, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo apesar dos tributos do sofrimento. Então, não é só o pensamento. O pensamento interfere, mas a alimentação também. Tanto esse relaxamento aí, o relaxamento da nutrição, porque até o ato de você comer muito, isso é um relaxamento. Os exageros, entendeu? A gente precisa manter o corpo vivo, mas a gente não precisa viver para comer. E isso, esse hábito de comer, isso é uma carência. Enquanto encarnados, é natural que as vidas infinitesimais que nos constituem o veículo de existência retratem as substâncias que ingerimos. É fato, é fato. Nesse trabalho de permuta, de troca constante, adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas patogênica é o quê? Bactérias que causam doença. Então, nós vamos, olha aí, o caso dessa senhora que eu fui visitar. Ela adquiriu uma bactéria. Que, em se instalando comodamente no mundo celular, podem determinar moléstias infecciosas de variegados caracteres, compelindo-nos a recolher, assim, de volta, os resultados de nossa imprevidência. Mas não é somente aí. No domínio das causas visíveis que se originam os processos patológicos multiformes, né, de várias formas. Não é só na comida. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Vou repetir, emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas que, instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Olha, os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertido em ondas mentais. Acentuam-se ainda que esses reflexos menos felizes, esses sentimentos menos dignos, em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta. Olha. Pelas quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados que se nos conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atingem com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental, na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias.
É fantástico. Isso aqui, nesse parágrafo aqui, ele fala da obsessão. Por isso que a gente tem que vigiar esses sentimentos menos dignos, né? Menos que dignos. acaba sintonizando com esses espíritos que eles falam aqui, né? Que se nos conjugam o modo de proceder e ser. Eles têm sentimentos menos dignos também, vai encontrar essa sintonia, vão jogando as sugestões destruidoras e a pessoa vai à fica loucura. obsidiada, né? E vai à loucura. Tem muitos de nós em estado de loucura no dia a dia. Mas é legal quando ele diz aqui que voltam sobre nós mesmos, é porque assim, os sentimentos menos dignos a gente lança para outro. Lançar para o outro. É bem a gente começar a prestar atenção de quem você não gosta, com quem você antipatiza, quem você inveja, para aí se dar conta porque você lança e a onda volta. E esses sentimentos menos dignos, ele é muito vasto. Entendeu? Sentimentos menos dignos. Qualquer sentimento que não é digno, não, ele é muito vasto. Quantos sentimentos que não são dignos nossos ao decorrer de um dia? Sexolatria, uma série de coisas. De repente eu estava em casa, meu marido cutucando o celular, começou ciúme. E eu estava bem, só que o coração acelerou. Olha aí. Eu fiquei assim, meio assim, meu Deus, o que é isso? Aí eu fiquei pensando, deve ser alguém. Aquela coisa começou a formar, meu Deus, rapidinho, assim, e o meu coração acelerado. Meu Deus, que eu me arrepiava, e eu bebi uma água, chamei Jesus, não conseguia nem rezar, eu só falava, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. Porque assim, assisti uns 15 minutos para sair aquela onda que realmente me pegou. E assim a gente pensa um pensamento menos digno, pensa assim, que é logo uma coisa assim tão cruel. E não é, foi um lapso, um vacilo. Foi impressionante. A evangelização ajuda, né, cara? Nossa, eu chamei logo porque não deu para chamar ninguém menos, porque eu fui tomada. Chamou Jesus. Eu fui tomada mesmo, assim, eu vi o meu coração acelerava, a boca secou. Meu Deus, deixa eu ver só, né? Aí eu, Jesus me ajuda, Jesus toma conta, Jesus, eu bebi uma água, aí depois que eu consegui, eu fiz uma oração e a coisa foi... Ai, passou, né? pelo amor de Deus, não é não quero fácil. pegar, mas nem A gente não dá sintonizar conta que nisso. assim. Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto, acho que a explicação da Carla aí ficou muito boa, né? O exemplo que ela deu aí compartilhando com a gente, pode esboçar, apenas o pensamento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático do corpo os desvarios e as perturbações que eles são o quê? Uma consequência. Bonito esse finalzinho, né, quando ele coloca de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático, corpo, os desvarios e as perturbações que eles são consequentes. Às vezes você está num relacionamento, eu acompanhei um caso, uma senhora, ela está com câncer na mama, tirou, e aí fazendo um trabalho, um diálogo, a vida inteira com o esposo foi um inferno. Um inferno. Ciúmes. Principalmente da parte dela. Solidão. Que eu acho que o pior tipo de solidão é a solidão a dois. É você estar casada e não contar com aquela criatura, às vezes, para ir a um cinema, é verdade? E hoje veio desencadear um câncer. Talvez a probabilidade é muito grande de ter sido resultado de toda uma vida de sofrimento. Olha, eu gosto de fazer diálogo porque eu estudo cada história. Uma vez eu vi uma história, um caso desse, o marido estava ouvindo uma determinada música
E a esposa passou, olhou para ele e disse assim: em quem tu estás pensando? A outra já quer saber, deixa ele pensar na lembrança dele. Ele, um rapaz muito educado, muito dócil, disse: não te interessa. E ela, mais dócil ainda, pegou o cabo de vassoura e quebrou o aparelho todo. Você imagina, isso é vida. Foi tomada. Foi tomada. A criatura estava ouvindo uma música, a outra quer saber em quem que ele está pensando. E ele, mais louco ainda, diz: não te interessa. E o aparelho é que sofreu todas as consequências. Para você ver o nível de loucura, exatamente. Loucura manifesta. Loucura manifesta. E vai adoecer nesse momento, nesse sentimento do ciúme, que é algo assim tenebroso, né? Esse sentimento de ciúmes, a ira, você acaba com o seu corpo. Você adoece demais seu corpo. Não vai chegar muito longe. É o Divaldo que conta, eu achei muito interessante isso. Era um pastor muito famoso. Então ele casou e a esposa dele não era muito bonita. E ele era um homem muito elegante. E no momento que ele estava lá fazendo a palestra, as criaturinhas se aproximavam da esposa que estava sentada e olhavam assim: você não tem ciúmes dele? Ela disse: não. Mas você é tão feia, ele é tão bonito. Aí ela disse assim: olha, eu não sei, pergunte por que ele quis casar comigo, porque eu nem queria, foi ele que insistiu. Aí disse: mas você não tem ciúmes dele com essas, sempre muito bem acompanhado, várias moças em torno dele? Ela disse: não tenho nem um pouco, porque elas o têm em público, eu o tenho em particular. Ou seja, as meninas tinham o palestrante, o pastor, ela tinha um homem, um esposo, não é verdade? Então, ela muito segura de si, muito firme. Você imagina se pega uma criatura que se acha feia, que se acha isso, que se acha aquilo. Quando o coitado do homem descer do púlpito, ela vai estar com a cara deste tamanho, azeda, vai para casa azeda e vai começar toda uma confusão. Sentimentos menos dignos. Sentimentos menos dignos. Vai atrapalhar o pensamento, é o que ele colocou, né? E que vai vai atrapalhar o pensamento reto e que vai abrir a leira lá para a semente das bactérias. Muito bem. Acaba o relacionamento e ainda adoece, né? Ainda fica enfermo. Por isso que às vezes você diz: olha, eu estou com uma enxaqueca, né? Uma dor de cabeça, uma isso, uma aquilo. E isso quando o teu corpo te avisa. Porque às vezes ele te dá um aviso menor. E às vezes ele não dá. Quando vai dar o aviso, o estrago já estava feito. Às vezes a mitose lá, aquele monte de célula vira um tumor. Vira um tumor. A pessoa tá... A célula já divide adoecida. Já divide adoecida. Aí vira um câncer. Essa é a origem do câncer. Né? São células. O câncer, a divisão celular enlouquece. E agora ele vem dizer que é na mitose, aí, que são os nossos sentimentos. É muito comum a pessoa ter uma grande tristeza e vem o câncer, depois aparece um diagnóstico. Olha isso. Olha, isso é verdade. Emmanuel diz como é que funciona. Emmanuel diz como é que funciona. Meus irmãos, foi bom o estudo? Vamos sair daqui fazer um esforço enorme para não adoecermos de graça. Então, até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir.